Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui para mais um minuto de bênção com a palavra. Eu sou Ivan, da comunidade Missão Novo Caminho, e hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versículos de 32 a 38. Naquele tempo, levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou às multidões. O mudo falou, e as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu uma coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, e porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor, então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus vem mais uma vez nos ensinar com a palavra de Deus. Assim, é até importante a gente começa assim, colocando, né, naquele tempo, né? Então, por quê? Porque aqui é quando Jesus estava fazendo o seu projeto, o projeto de Deus Pai, através de Jesus aqui na Terra. Ele estava presente aqui, assim, presente como homem, né? Ou aquele que se encarnou, né? Então, a gente começa assim naquele tempo, falando por isso, porque era o momento que Jesus vivia como homem aqui na Terra. E agora a gente tem que falar como o Jesus que morreu na cruz e ressuscitou para salvar cada um de nós. Jesus que morreu na cruz e ressuscitou para salvar cada um de nós. Então, vejam o que Jesus fala no versos 32 e 34. Levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo demônio, né? E desse verso de 32 e 34, que eles levam esse mudo que estava possuído e Jesus cura, os fariseus, né? Os fariseus, eles ficam assim, possessos de raiva. Por quê? Porque neste versículo, nesses de 32 a 34, eles conseguem enxergar que Jesus é superior a todos os outros profetas que tinham passado por ali. A todos aqueles que passaram assim em nome de Deus, Jesus era superior a todos. E eles, como doutores, né, como que ficavam ali, estavam ali para ajudar o povo, eram aqueles assim que mais fazia o povo de escravo, que escravizava, que fazia assim, que colocava fardos pesados, fardos assim difícil de carregar. E quando chega Jesus com um poder assim que eles não conseguiam, com poder, com, sabe, assim, com autoridade, eles viam que Jesus era superior. Daí, para eles não perderem o poder deles, eles resolvem atribuir todas as proezas que Jesus fazia ao príncipe dos demônios. Ou seja, eles não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus Supremo. Então, aqui já é uma das dicas para a gente reconhecer que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus vivo, aquele que morreu para nos salvar, para nos remir dos pecados. Daí, a gente vai para o verso 35, Jesus
anuncia o reino de Deus, né? Então aqui diz que Jesus começa a ensinar nas sinagogas, anunciando o reino de Deus. E isso é uma das coisas que ele vem assim nos deixar como exemplo, a gente anunciar. Não ter medo de anunciar o reino de Deus. Mas hoje, é aquilo que eu falo aqui, Jesus estava anunciando o reino, ele estava ali presente ainda. Hoje, ele é ressuscitado. Ele é o Jesus ressuscitado, aquele que abre a porta da eternidade para cada um de nós. Aqui pegando assim no verso 36, assim Jesus assim anunciava o reino, e ele vê que aquelas pessoas estavam assim como ovelhas sem pastor, estavam abatidas, pessoas assim de tantas coisas, tantos fardos pesados, que eles nunca conseguiam sentir que eram pessoas assim abençoadas, porque chegava no posto era imposto, chegava lá diante dos fariseus, no templo, tinha que pagar imposto. Chegava no templo, tinha que pagar imposto. Porque sempre estavam assim, presos pelas leis, né? Pelas 600 e poucas leis que ali faziam eles carregar aquele fardo pesado. Nunca estavam assim em condições de estar de frente com o Deus Supremo, o Deus do amor. E Jesus vendo aquela canseira, aquele povo abatido, aquele povo doente, aquele povo assim que por estar doente era considerado impuro, aquele povo que só de chegar assim muitas vezes em casa já se tornava impuro novamente. Então Jesus vem assim ter compaixão daquele povo que se sentia um povo realmente assim acabado, destruído. E Jesus assim, ele pega e tem compaixão. Daí ele chega e fala para os seus discípulos, aqui no verso 37 ao 38, Jesus fala assim para os seus discípulos, pedem, orem a Deus para que mande mais trabalhadores, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então aí Jesus vem fazer esse apelo para cada um de nós que tem coragem de ajudar a esse projeto que Jesus já fez, que foi de morrer na cruz para nos salvar. Jesus já fez, já morreu na cruz para nos salvar. A gente assim, e Jesus pede assim para que a gente assim entre nesse projeto que já está tudo ganho. É entrar numa partida ganha, meu irmão, minha irmã, é entrar numa partida que Jesus já ganhou para nós, que é a salvação, que é a entrada na porta estreita para a vida eterna, que é a entrada na porta estreita para a vida eterna. É isso que precisamos assim, entender. Jesus já ganhou este jogo. As pessoas é só escolher agora a salvação como meio de vida. E por isso que Jesus fala assim, pede direto para o dono da colheita. Ele não fala assim que é para nós ir fazer assim. A colheita já foi assim. Quando Jesus morre na salvação, ele planta assim através do sangue dele. Quando Jesus morre na cruz para nossa salvação, ali o sangue dele escorrido, o corpo dele morto ali para ressuscitar, é o que vai assim nos fazer essa nova vida. Ali ele planta para nós a salvação. É plantada a salvação na sua morte cruz. Na sua morte de cruz. É plantada a salvação para toda a humanidade. E aqui agora basta a gente assim anunciar a salvação que vem de Deus. A salvação que vem do Filho, através do Filho de Deus. E aqui é bom a gente lembrar que quando os fariseus, lá no início, no versículos 32 e 34, reconhecem que Jesus é superior e pega assim, e de uma forma assim, para tentar assim, iludir, para tentar assim, colocar mentiras na cabeça do povo, ele mente falando que ele faz aquilo pelos príncipes dos demônios. Porém, Jesus é o Filho de Deus. É o Filho de Deus, aquele assim que ao soprar fez o universo, de Deus Pai, aquele que com um sopro, ele fez assim, do nada,
nada, não tinha nada. Ele fez assim o universo. É o Deus de tudo. É um Deus maior. É um Deus assim que não podemos ficar imaginando ele como aquelas figurinhas que colocam nas imagens de um senhor barbudo com roupa branca. Se tivesse com roupa vermelha aparecia o Papai Noel, mas a única coisa que diferencia é a roupa branca. Mas Deus Pai não é isso. Deus Pai é um ser supremo, muito maior do que tudo. É imaginável. Não tem como imaginar o Deus Supremo. Não tem. Somente Jesus viu o Pai. Somente Jesus. E ele deixa bem claro: ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, é isso que Jesus fala. Apresentar a porta estreita para todos aqueles que já foram, que ele morreu por todos e por todas. É a gente apresentar. E quando ele fala assim que é pra gente trazer esse povo para descansar, é porque a gente tem que falar desse Deus supremo, esse Deus de amor, que é o Deus verdadeiro, que ama cada pessoa, e que hoje muitos estão tentando fazer impérios, tentando assim conquistar grandes coisas, mas a grande conquista é a porta estreita que nos leva à vida eterna, e que todos já são herdeiros dessa porta, todos. Só basta a pessoa querer assim passar por ela, só basta a pessoa querer entrar por ela, porque Jesus morreu na cruz por cada um de nós para nos salvar, para nos apresentar o reino de Deus, o Deus de amor, o Deus todo-poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo pode, porque Deus é maior do que tudo. Não há mal que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Porque Deus é maior do que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e adorado seja o teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.